em mais um domingo. Momento para mim, Deus, especial da minha semana. Momento em que eu espero, Deus, com ansiedade. Um momento assim, Deus, em que a tua palavra é explanada de modo profundo e nós temos a oportunidade de aprender, ó Pai. Abençoa, Deus, os teus filhos que vão trazer a palavra, o ensino. Abençoa, Deus, os que acordaram mais cedo e já estão diante da tela, Deus, se preparando para este estudo. Traz aqueles, ó Deus, que ainda virão. Oro a Ti, te suplico em nome de Jesus, que desperte o apetite nos demais, ó Deus, aqueles que não têm uma boa internet, que o Senhor conceda, Deus, para que eles também possam participar, para que nós tenhamos uma escola muito concorrida, Pai. Eu te rogo, Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, te agradeço por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Então, vou passar a palavra para o pastor Hugo. Pastor Hugo, se eu me levantar, não estranhe não, porque eu estou ajudando as coisinhas aqui, mas eu estou ligado na aula, viu? Então, irmão, palavra com você. Já liberou para gravar? Já. Ah, tá ali. Record. Isso. Bom dia, pastor. Fica à vontade, meu irmão. Pessoal, bom dia. Bom dia, Marcelão. Bom dia, pastor Walter. Bom dia, pessoal. Vamos começar, né? Tu já liberou aqui para eu compartilhar, pastor Tiago? Vou liberar agora, meu irmão. Bem lembrado. Show! Pastora Liz. Ótimo, acho que liberei. Ué. Espera aí, viu? Tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa... Ah, espera aí. Espera aí, só um momento. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, pessoal. Pronto. Deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal, tá aparecendo? Estudo do Apocalipse? Tá. Beleza. Então, só um momento, deixa eu fazer uma coisa aqui, irmão. Tá ótimo. Deixa eu... Pera aí. Pronto. Vamos lá. Começar o estudo do Apocalipse, né? Capítulo 17. Gente, esse capítulo é um capítulo muito legal, muito assim, cheio de mistérios e coisas a desvendar, né? E vamos pedir aqui com a graça de Deus, né? E vamos tentar com a graça de Deus aqui trazer um pouco de entendimento, de esclarecimento sobre esse capítulo. Vamos adiante. Bem, gente, esse capítulo aqui ele é basicamente assim, ele é sobre a condenação da grande prostituta. Condenação da... Peraí, pessoal, eu não estou confortável com uma coisa. Só um momento, viu? E para dar aula assim, o cara tem que ficar confortável, né? Deixa eu... Vou parar de compartilhar um momento para ajeitar umas coisas aqui. Rapidinho, pessoal. Rápido. Pronto. Acho que agora vai. Fala alguma coisa aí, pastor Tiago, para eu testar o teu áudio aí. 1, 2, A. Beleza. Só lembrar o pastor Walter de colocar o mute aí. Coloca o mute, pastor Walter. Só para garantir que... Pronto. Perfeito. Vamos embora agora. Vamos... Show de bola. Então, gente, ó, o capítulo 17 ele é sobre a condenação da Babilônia. Ele é sobre a condenação da Babilônia, né? A grande prostituta, a grande meretriz. É dividido em duas partes, né? Os primeiros 6 versículos é a apresentação da meretriz. Quem é essa meretriz?
Então, basicamente, o anjo está apresentando essa personagem aí, essa meretriz. E a partir do versículo 7, ele está trazendo luz ao mistério da grande meretriz e da besta sobre a qual ela está assentada. É basicamente isso, os tópicos do capítulo 17. Vamos adiante aqui. Então, gente, vamos fazer a leitura aqui junto, né? E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Gente, nesse primeiro momento eu vou ler o capítulo inteiro, depois eu vou voltando para a gente esmiuçar cada versículo, né? Maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. Tem tradução que diz assim: isso aqui exige mente sábia. Acho legal essa tradução. Isso aqui exige mente sábia. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Isso aqui vai deixar para depois. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Acabou por aí. Eu vou voltar para a gente ir esmiuçando e pegando os detalhes dessa narrativa aqui. Pastor Hugo. Oi. Sem querer atrapalhar, mas só porque eu não posso deixar de fazer esse comentário. As imagens estão tão bacanas que parece que foi você que fez, velho. Ô, velho, muito obrigado, viu? É verdade, viu? Foram escolhidas com muito cuidado.
Pô, é o mesmo seu estilo, meu irmão, viu? Valeu, Pode valeu. continuar, meu irmão. Um abraço. Ó, sempre que quiser comentar alguma coisa, não precisa esperar o final. Pode mandar brasa aí, viu, pastor Tiago? Porque ajuda a enriquecer e me ajuda também na aula, quando você fala seus comentários e tal. Eu gosto muito, muito, muito. Pessoal, vejam só. Apocalipse é um livro cheio das mais diversas interpretações, né? Mas uma coisa que você vai ver muito é o anjo dizendo, ó, isso aqui exige mente sábia. Isso aqui, quem vai ser sábio vai entender. E ele sempre explica as visões mais, assim, difíceis de entender. Isso é uma coisa muito bacana, porque a Bíblia diz, está escrito, né, que a escritura não é de particular interpretação. Então, tipo, é a minha interpretação. Não existe a minha interpretação. A Bíblia assim mesmo se interpreta. E aqui, o próprio anjo, ele traz o entendimento das coisas com elementos que a própria Bíblia traduz. Né? E isso é uma coisa muito interessante. É lógico que a gente vai se esforçar, a gente vai ter a nossa percepção da leitura, mas o ideal como a gente tem falado em todas as aulas, aqui a gente não vai chegar assim, bater o martelo e dizer isso e acabou. Mas a gente vai trazer aquilo que está claro. O que não está claro, a gente vai passar batido e esperar que o Senhor revele. Porque algumas coisas na profecia só vão poder ser entendidas quando estiver perto de acontecer. Porque até então, a gente não vai ter material para entender. Quando tivermos elementos suficientes para entender, a gente vai entender. Então, tem coisas que, a princípio, não tem como entender. Configuração geopolítica. Gente, a gente não faz ideia de como o mundo pode estar daqui a 20 anos. Veja só, olha o século passado aí, gente. Quanta coisa não mudou. Pega o começo do século, como funcionava o mundo e como funcionava no final do século. Mudou muito, gente. Mudou muito. Né? Então, a gente não faz ideia de como a configuração geopolítica do mundo pode mudar em 10, 20 anos. Né? Se uma guerra acontece nesse meio, o que vai acontecer depois? Como é que o mundo vai se arranjar? Então, tem coisas que a gente não tem como ficar especulando demais, porque vai ser perda de tempo. Mas o que for claro, a gente vai basear na escritura, trazer aqui para vocês. Então, um daqueles 7 anjos que a gente viu lá na aula passada, que tinha 7 taças, nesse momento, desse jogral aqui, quem fala é ele, né? Eu acho uma coisa legal porque você vê aí, tem os 4 animais, né? Volta e meia um deles aparece e traz alguma fala. Depois é apresentado 7 anjos. Aí eles vão e trazem algum elemento. Nesse caso, um dos 7 anjos aqui vem e fala com João, né? Dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua fornicação. Então, gente, o Apocalipse tem muitas interpretações, como eu já falei. Eu cresci ouvindo uma interpretação que fazia algum sentido sobre essa prostituta, e que hoje eu olho e eu vejo que não faz o menor sentido. Para mim agora. Na época fazia. A interpretação de que essa prostituta é a Igreja Católica, por exemplo. Não é. Ela não é a Igreja Católica. Assim como aquela mulher do capítulo 12 não é a Igreja de Jesus Cristo. Não é ensinado por aí, né? Aquela mulher é a igreja e essa aqui é a igreja corrompida, fazendo um paralelo. Não é. Não é. A mulher do capítulo 12 é a Israel do remanescente, né? Israel dos santos, vamos dizer assim. E essa aqui a gente vai desvendar já já quem é. Quem é essa prostituta aqui? Vamos lá. Vamos adiante. Levou-me em espírito a um deserto, vi a mulher sentada sobre a besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Lembrando, não confundir. Não é o dragão. A besta é diferente. O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, 7 diademas. Essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Não, mais adiante a gente vai ver, né? Ela tem
10 diademas, porque o diadema é o sinal de poderio, né, de conquista, e é um sobre cada chifre, diferente do dragão, que é um sobre cada cabeça. Né? Então a besta não é o dragão, só para identificar, para não confundir, porque parece, né, tem 7 cabeças. Tá? E a mulher estava vestida de púrpura escarlata. Na época, né, de João, eram as cores mais caras, né? Os tecidos mais caros eram púrpura escarlata. Então, fala de riqueza, de luxo e tal. E falando em luxo e riqueza, só uma curiosidade aqui. Curiosidade, não acrescentem muito não, mas a carta do tarô, com referência à luxúria, ela é representada por uma mulher sentada numa besta de 7 cabeças, né? Só uma curiosidade extra aqui, né? A carta da luxúria do tarô é uma mulher sentada numa besta de 7 cabeças, com um cálice na mão, um cálice de ouro. Então essa mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia, da sua fornicação. Lembrando que isso aqui fala de prostituição espiritual. Essa prostituta, essa meretriz, fala de prostituição espiritual. Isso fala de idolatria, isso fala de blasfêmia, de heresia e por aí vai, né? Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Tem um paralelo aqui, né? Os sacerdotes, eles usavam escrito na testa, né, numa plaquinha de ouro fininha, escrito assim, santidade ao Senhor. Né? Separado, né, para Deus, em outras palavras. Já essa mulher aqui, ela tem escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A partir daqui, o anjo vai começar a trazer para a gente o entendimento desses elementos que ele apontou agora. Vê só. Babilônia, né? Por que esse símbolo da Babilônia? Eu falei isso na aula passada, vou trazer aqui de novo para vocês. Na Babilônia, gente, foi onde começou o culto né? Veja esse versículo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha, os seus pintos debaixo das asas e não quiseste. No versículo anterior, Jesus disse, é necessário que a gente caminhe hoje, amanhã e depois para que não aconteça de morrer um profeta fora de Jerusalém. Né? Para você ver a associação de Jerusalém com a morte dos santos e dos profetas. Então guarda essa informação aí com você. Vamos adiante aqui. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. É muito legal isso. Eu vou dizer para você o que é a mulher. E da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá. Essa parte da besta aqui, gente, é muito interessante. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. E irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Vamos adiantar aqui. Eu vou explicar melhor sobre a besta. Aqui o sentido que tem sabedoria, que exige mente sábia. Vamos lá. Ele vem a besta e ele vai escrever o que é essa besta. A besta são... As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Veja só, gente, isso é interessante também. Lembra que eu falei sobre a questão da Igreja Católica ser identificada com a prostituta, né? Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Né? Na verdade, é uma das cidades conhecidas como cidade das 7 colinas. Existem outras. Mas isso também fez muita gente pensar essa interpretação do catolicismo, né? Um herdeiro da cultura romana, como uma prostituta. E mais adiante, no final, diz que é a cidade que governa sobre os reis da terra. E a cidade que governava na época de João era Roma. Então, tudo
Todos esses elementos dão a entender, eita, deve ser Roma, deve ser Roma. Mas existe mais coisa aqui. Vamos lá. Na profecia, o que significa monte? Quando você abre sua Bíblia em Daniel, você vai ver que monte é reino. Por exemplo, a gente vai ler mais adiante, vou até abrir aqui a Bíblia no celular em Daniel. A gente vai ler a profecia de Daniel, a profecia não, o sonho de Nabucodonosor de Daniel capítulo 2. E lá fala sobre o reino de Deus simbolizado por um monte. Monte, gente, é reino, mas é o reino no sentido espiritual. Por exemplo, o monte de Deus. O monte de Deus é o reino de Deus no sentido espiritual da coisa. Deixa eu abrir aqui. Daniel. Pronto, Daniel. Então, quando você vê monte na Bíblia, monte é reino, mas no sentido espiritual. 7 domínios espirituais, vamos dizer assim. Então, 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, né? São montes, são reis. Então, ele está falando do aspecto espiritual, que são o reino no sentido de monte, e no aspecto político mesmo, são 7 reis ou 7 reinos. 5 já caíram. Um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Olha só, botei um slide aqui para... e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai para a perdição. Vamos entender isso aqui. Deixa eu jogar a telinha de vocês para o lado aqui. Gente, 5 já caíram. Na época de João, quais eram os 5 impérios que tinham caído? Impérios que se relacionam, gente, a Israel, viu? Não, o pastor Tiago já falou sobre isso, eu vou enfatizar aqui. Não pense em império, império britânico, império não sei o quê. Oh, meu irmão, muito obrigado, viu? Império mongol. Não, gente, são impérios que se relacionam com o povo de Deus, viu? Então, 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia e o Império Greco-Macedônico, né? Então, gente, 5 reis caíram. 5 reinos caíram. Um existe. Roma. Era o que existia na época de João. Um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse é o reino dividido. É o reino dos 10 reis, que a gente vai ler daqui a pouco sobre eles, lá em Daniel. Beleza? É o reino que vai vir ainda. É um reino unido, que na verdade por dentro ele é dividido, ele é fragmentado. E a besta que era e já não é, ela também o 8º e é dos 7 e vai para a perdição. Vê só. Era no passado, já não é na época de João, não é, ou seja, não é Roma, não é, ele é um dos 5 que passou aqui, ó. Não é Roma. Não é. O que vivia no momento existia no momento era Roma. Então, a besta que era já não é. Ela também é o 8º e é dos 7. Ela é ou seja, ela é um desses aqui. Eu acabei não anotando a referência, mas o anticristo ele é chamado, na Miqueias, se não me engano, de o Assírio. Um dos epítetos do anticristo na Bíblia, além de homem do pecado, de o anticristo e tal, a besta, é o Assírio. Então, dá a entender que ele traz de volta a questão do Império Assírio, né? Então, a besta que era e já não é, ela também é o 8º, né? Então, da lista de reis, ela vem depois dos 10 reis, do reino dessa aliança de 10 reis, né? Vem do 7 e vai para a perdição. Ficou claro isso aqui, gente? Dá para entender o diagrama? Beleza, né? Então, vamos lembrar. 5 já caíram, 5 cabeças já passaram. Um existia na época de João. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. É a aliança dos 10 reis. E a besta, que é o anticristo, né? Que era e já não é. Ela também é o 8º e é dos 7. Né? Às vezes há uma confusão, porque a besta é a criatura inteira. Né?
Mas vamos dizer assim, a personificação dela é o anticristo, porque ele é o último representante dela, vamos dizer assim, né? Então, a besta é o todo, são esses governos que passaram naquela região ali, né? 5 passaram, um existia na época de João, outro ainda virá, não é nada que já tenha passado por lá, Império Turco Otomano, não, tem nada a ver. Sarraceno, sei lá, não. Esse ainda não aconteceu. A gente está no hiato entre o sexto e o sétimo. Esse reino dos 10 reis, ele vai durar pouco tempo. É dito que eles vão receber poder para governar por 1 hora. Essa 1 hora fala do período final, né, da Terra, né? Esse período de 7 anos aí. É a última hora, né? Então, e a besta que era já não é, ela também é o 8º e é dos 7 e vai para a perdição. Então, fiz esse diagrama, espero que tenha ficado claro. Vamos adiante. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Na época de João, eles ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, esses 10 reis aí, junto com a besta, vão receber o governo. Daniel, o anticristo, ele é chamado de o pequeno chifre. Aparece uma besta com 10 chifres. E dele surge um chifre pequeno, sem expressão a princípio, né? Mas que ele cresce e se sobrepõe aos outros. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. O que dá a entender em Daniel é que é um reino dividido, um reino rachado, e a forma que eles encontram de manter o reino unido é entregando o poder a uma só pessoa, que é o anticristo. Ó, isso é um trechinho, a gente vai ler boa parte do capítulo, mas isso é um trechinho de Daniel, né? Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro do lodo. Deixa eu ler aqui para vocês, meus irmãos, parte desse capítulo 2 de Daniel. O que é que está acontecendo aqui no capítulo 2 de Daniel? Nabucodonosor tem um sonho, mas sabe aquele sonho que foge da sua mente, que você sabe que sonhou alguma coisa, mas não lembra? Foi o que aconteceu. Ele chama os magos, os astrólogos, os caldeus, para dar interpretação, e eles dizem, né, conta o sonho e agir da interpretação. E eles, você está querendo... eu estou falando muito rápido, né, gente? Peraí. E o rei Nabucodonosor diz, vocês estão querendo ganhar tempo, eu quero que vocês digam o que eu sonhei. Vocês não entenderam que o sonho está fugindo da minha mente? Eu quero que vocês digam o que eu sonhei e ainda digam a interpretação. Senão vai morrer tudinho, né? Como eles não conseguiram, foi dada uma sentença de morte. Estava lá Daniel em outro canto com os amigos deles. Quando chega os guardas e dizem, vocês vão morrer, vão levar você... Eles, não, peraí, o que está acontecendo? Contam para Daniel. Daniel diz, não, diga ao rei que eu tenho interpretação. Só me dê um pouco de tempo que eu vou buscar a Deus. Junta Daniel com seus amigos, busca a Deus e Deus dá. Deus revela para Daniel tanto o sonho que ele teve quanto a interpretação. E aí a gente vai ler aqui um pouco desse sonho de Nabucodonosor. E Daniel entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse interpretar, esse é o versículo 16. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Vou adiantar mais um pouquinho, versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia.
entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber a interpretação. Respondeu o rei, e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Presta atenção, gente. Olha que impressionante isso aqui. Ele vê uma grande estátua. Era imensa. Cujo esplendor era excelente. E estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves dos céus, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então vamos lá, gente. Lembra daqueles 5 reis que passou? Egito, Assíria. Ele começa a contar aqui da Babilônia. A Babilônia é a cabeça de ouro que ele vê. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, que é o reino da Média Pérsia. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre a terra, foi o Império Greco-Macedônico de Alexandre. E o quarto reino será forte como ferro, esse é o Império Romano. Pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleira, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Esse reino aqui é o reino dos 10 reis. Cada um dos dedos dos pés representa um dos reis. Os dedos dos pés, os 10 chifres da besta, são a mesma coisa, são 10 reis. Então esse reino vai ser um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com um barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim será. Por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro do lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, né? Eles não vão. É uma aliança de reis, mas esses caras não vão conseguir permanecer unidos. É um reino dividido. É por isso que esses caras vão dar o poder para a besta. Eles vão se unir e eles vão ver que a única maneira de manter esse reino coeso vai ser entregando o governo na mão de um só homem. É por isso que eles entregam o seu poder nas mãos do anticristo, né?
E o que é que vai acontecer? Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse é o governo de Jesus Cristo. Né? É o Senhor Jesus, que é a pedra cortada sem mão, que vai cair no pé da estátua e vai reduzir a pó. Todos os grandes impérios humanos, né? Não vão sobrar, não vai existir nem sombra deles diante do governo de Jesus Cristo. Né? Glória a Deus, isso é fantástico. Né? Ele vai estabelecer o seu reino. Esse monte, essa pedra que se transforma em um monte, vai cobrir toda a terra. Né? Ou seja, nem nada vai escapar, né, dele. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber isso ao rei, o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Fantástico esse capítulo aqui, fantástico. Então, os 10 dedos dos pés, os 10 artelhos dessa estátua, são o último, os pés, né? Os pés dos 10 dedos, são o último dos 7 reinos, né? A última das 7 cabeças, que é a cabeça que tem 10 chifres. Algumas ilustrações você vê distribuído os chifres. Na verdade, a última cabeça, ela toda tem 10 chifres. Né? E vai ser um reino forte por um lado, fraco por outro. Eu não sei em que aspecto ele é forte e em que aspecto ele é fraco. Né? Não sei. A que se refere, a gente só vai entender isso quando estiver acontecendo. Mas esses caras vão... Não vai ser uma aliança perfeita, vai ser um reino fragmentado. E eles vão dar o seu poder ao anticristo na tentativa de manter coeso. Né? Olha o que vai acontecer. É no dia desses reis que vem que o Senhor Jesus vai voltar para estabelecer seu reino. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Está falando, Jesus é a pedra, né, que os edificadores rejeitaram, vai ser posta por cabeça de esquina. Quem tropeçar nela vai ser destruído e sobre quem ela cair vai ser reduzido a pó. É o que está escrito. Né? Então, gente, isso é muito doido. Eles vão tentar combater o Senhor Jesus no seu retorno. Uma coisa que é muito interessante sobre o retorno de Jesus, algumas pessoas têm... Como Jesus disse que vai voltar na nuvem dos céus e tal, com os seus santos, muitas pessoas têm aquela visão da volta de Jesus muito simbólica, vou dizer assim, né? Ou até meio mística e tal. Cara, Jesus vai voltar como ele foi ao céu. Ele estava com os discípulos e ele subiu ao céu da uma maneira, quando eles olharam, a nuvem escondeu ele. Foi uma coisa assim. Quando Jesus voltar, a descrição que dá lá no último capítulo de Zacarias é que ele vai vir nas nuvens, mas ele vai vir e vai descer com tudo. Quando o pé dele tocar no Monte das Oliveiras, o monte vai se partir em 2. É uma coisa assim tremenda. E ele vai à batalha. Isaías diz que o manto dele é tinto de sangue. E que esse sangue são aqueles que ele pisar no campo de batalha. Gente, isso é uma visão muito impressionante isso. Tipo, Jesus vai em guerra fisicamente contra os adversários, né? E tanto que ele diz, eles vão tentar combater contra o Cordeiro, né? Eles vão se congregar num lugar que é conhecido como Armagedon, o Vale de Megido, o Vale do Monte Megido, e vão tentar combater fisicamente. Mas vamos lembrar, gente, Jesus vai voltar em carne e osso, não vai ser uma coisa assim mística. Ele vai voltar em carne e osso. Ele vai estar entre nós, pisando com seus pés na terra, entendeu? Estabelecendo um governo político sobre a terra. Político e espiritual, né? Mas é político também. O mundo vai ser reconstruído sob o governo dele. As nações irão se submeter à sua autoridade. Isso é uma coisa, gente, extraordinária. O mundo será reconstruído por ele e por seus santos. Isso é fantástico. Tem que ter isso em mente. Jesus estará aqui em corpo. Né? Vamos acabar com essa visão muito
de fantasia da coisa. Vai ser ele mesmo, pessoalmente, em carne e sangue, governando sobre a terra, um governo político, regendo, estabelecendo suas leis, reconstruindo Israel, ajudando a humanidade que vai estar, tipo assim, arrasada a se reorganizar, estabelecendo, ajudando a restabelecer o governo das nações, reconstruindo o mundo. Vai ser extraordinário isso. Eu me empolgo, gente. Eu me empolgo mesmo com isso. E o anjo continua aqui, ó. As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões, nações e línguas. O que significa essas águas? Povos, nações, multidões e línguas. Fala sobre a influência dela sobre o mundo. Essa prostituta, ela se assenta sobre povos, ela está acima deles, influenciando eles, né? E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Olha que coisa curiosa. Esses 10 reis dessa aliança final, que vão entregar o seu reino ao anticristo, eles vão odiar a prostituta. Né? Eles vão odiar e colocarão ela desolada e nua. Comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Gente, pensa comigo aqui. Vamos recapitular. O que a gente entendeu até agora do que vai acontecer no final? Exércitos dos reis do Oriente, que eu acredito que esses reis do Oriente são esses 10 reis. Então, esses reis do Oriente aí, e seus exércitos marcharão em direção a Israel. Zacarias diz que eles vão sitiar Jerusalém. Quem é essa prostituta, então? Porque aqui diz que os 10 chifres a odiarão e vão colocar desolada. A prostituta, gente, é Jerusalém. Não é Roma. Eu vou talvez possa estar confuso na cabeça de alguns, mas eu vou esclarecer melhor. Aí vocês vão entender. Os 10 chifres vão odiar, vão atacar a prostituta, vão colocá-la desolada e nua. Comerão sua carne e queimarão no fogo. O evento final, a Batalha de Armagedon, é a batalha lá nos arredores de Jerusalém. Ela vai ter essa batalha aí, mas eles vão tentar eles vão sitiar Jerusalém. Quando Jesus voltar a pisar no Monte das Oliveiras, a cidade vai estar sitiada. Vai estar quase tudo destruído. Entendeu? Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. E tenham a mesma ideia. E deem a besta o seu reino. Até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aí, na época de João era Roma. Na época de João era Roma. Mas quando a gente lê em Apocalipse, onde é que o anticristo está governando? De onde ele está governando? Onde ele se assenta? Onde a Bíblia diz que ele se assenta? Para profanar. Não é no santuário? Onde é que fica o santuário? Não vai ficar em Jerusalém? No capítulo 11 de Apocalipse. Vê só. Grande cidade. É a grande cidade. Né? Vamos lá. Capítulo 11, versículo 8. Jazerão, falando das duas testemunhas. Jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Espiritualmente, ela é Sodoma e Egito e Babilônia. Essa é a configuração espiritual de Jerusalém. Entendeu? É difícil para algumas pessoas aceitarem isso, que não, Jerusalém é a cidade santa. Né? E espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O que é que fala de Sodoma? Isso não é de pecado, de prostituição, blasfêmia, Egito, idolatria. Entendeu? Onde o seu Senhor foi crucificado, a grande cidade na Bíblia, em Apocalipse, é Jerusalém. É onde Jesus morreu. Jerusalém, que mata os profetas. Ela se embebedou do sangue dos santos. Olha o que Jesus diz na parábola lá dos servos, do arrendamento. O Senhor da terra arrendou e mandou seus mensageiros. O que é que foi feito dos mensageiros?
foram mortos. Por último, eles enviarei meu filho. Aí eles respeitarão. O que aconteceu com o filho? Foi morto. Quem se embebedou com o sangue dos santos? Jerusalém. No Cântico de Moisés, capítulo 32 de Deuteronômio. Esse cântico é um cântico assim assustador. E quando você vai ver, eles tinham acabado de tomar posse da terra, né? Jerusalém ainda era posse de Jebuseus, na verdade. Mas eles tinham tomado posse da terra prometida. E Deus disse para eles o seguinte, só um momento. Deus disse para eles, ó, Jesurum, assim que ele chama, vai engordar, vai enlarguecer, vai se esquecer de mim. Eles vão ser idólatras, vão se prostituir. E ele chama Jesurum de Sodoma. Igual aqui no capítulo 11 de Apocalipse. Leia depois. Tem muito mais referência sobre isso, né? Olha que coisa curiosa também. O que é associado em outros trechos do Apocalipse sobre esse evento final? Um grande terremoto que nunca houve na Terra. Quando você lê esse capítulo 11, você vai ver que o terremoto vai destruir a 10ª parte de Jerusalém. A cidade vai... Quando você lê sobre a destruição da Babilônia, no capítulo 16, no capítulo... É o 16 ou o 14? O 14. No capítulo 18, Babilônia vai ser partida em 3 pedaços. Jerusalém vai ser rachada em 3. Quando você lê Zacarias sobre a volta de Jesus, quando ele pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se parte no meio. A cidade vai ser partida em 3 pedaços. E apenas um... É muito doido isso, que em outro lugar diz que só 1/3 da população de Jerusalém vai sobreviver. Ele fala, 2/3 morrerão, 1/3 sobreviverá. E esse terço eu vou peneirar. Né? Então, espiritualmente, essa cidade aí é Jerusalém. Nessa época do anticristo, o anticristo vai governar de Jerusalém. Olha que mais. Quando a gente lê as pragas que são derramadas sobre o mundo, ele fala que as pessoas não vão se arrepender. Os moradores de Israel não vão se arrepender. Só no final, quando eles estiverem em muito aperto, e Jesus voltar, é que eles vão entender. E o remanescente vai se converter. Né? Então, gente, essa cidade aí, por mais... essa cidade não é Jerusalém. Entendeu? Mas quando a gente lê a destruição de Babilônia, no capítulo 63 de Isaías, ele fala, essa cidade vai ser arrasada e vai ficar deserta. E está escrito sobre Israel, a vossa casa ficará deserta. Jesus diz, a vossa casa ficará deserta até que vocês digam, Baruch Rabá Bishen Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Que é quando Jesus volta. Entendeu? Jesus, sobre o anticristo, ele disse, ele diz, eu vim em meu próprio nome, eu vim em nome do Senhor e vocês recusaram. Outro virá em seu próprio nome, a esses vocês receberão. Então eles vão receber o anticristo como um Messias, como um Salvador. E vão ser idólatras espiritualmente, vão se prostituir espiritualmente, e a cidade será destruída. O que vai acontecer? Nas profecias, Jesus irá reconstruir a cidade com o seu remanescente. Mas parte dela vai ficar arrasada para sempre como uma espécie de memorial. Parte da cidade vai ficar lá arrasada para sempre como um memorial. A sua fumaça subirá pelos séculos dos séculos. Espiritualmente, mas também parte da cidade vai ficar lá, arrasada, e outra será reconstruída por ele. E no final dos tempos, após o milênio, existe a nova Jerusalém. Porque as coisas velhas passaram. Essa Jerusalém antiga vai passar. E vai haver a nova. Mas tudo em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, gira em torno de Israel e de Jerusalém. Todos os eventos finais giram em torno
Os 7 reinos são os 7 impérios que governaram a região, que tem Israel, entendeu? Que tem aquela região do Oriente Médio. Esses 10 reis do Oriente são provavelmente reis daquela região, governos daquela região. Então, espiritualmente, ela se prostituiu. Tanto que você vai ver nos profetas Deus dizendo: eu me divorcio de você, Jerusalém. Deus se divorcia de Jerusalém. Está escrito, está nas escrituras. Deus diz: eu me divorcio de Jerusalém. Né? E ela vai ser punida, vai ser paga porque ela se tornou uma prostituta. Né? Quem assume essa função é o remanescente. O remanescente, junto com a igreja, vai ser a noiva do Cordeiro. Mas Jerusalém do passado, essa se prostituiu. E essa foi repudiada pelo Senhor. Então, eu acho que por hora, acho que encerramos, né? A nossa aula. Vou ler as perguntas do chat. E é hora de tirar as dúvidas. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Cadê o chat, gente? Deixa eu... Aqui, achei. Dá uma olhadinha no chat. Antes de abrir aqui. Ah, sim. Acordo do anticristo com Israel. Cara, isso é muito curioso, gente, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas deixa eu falar uma coisa interessante. Existe, eu falei com um muçulmano um dia desse aí, ele disse que não são todos que acreditam nisso, não. Mas tem uns livros deles, eu não sei o nome, eu toda vez esqueço o nome desses livros. Ah, esqueci. É uns livros dele aí que fala que no fim dos tempos vai se levantar o Mahdi, e esse cara vai fazer um acordo com Israel, um acordo de paz. Esse acordo de paz vai durar um acordo de 7 anos. Mas com 3 anos e meio ele vai romper esse acordo. E até as árvores do campo e as pedras vão dizer: tem um judeu escondido atrás de mim. Tem um judeu escondido aqui, vem cá e bate ele, né? Então, isso é muito curioso, porque tem relação com isso aqui. Porque o anticristo ele vai fazer um acordo de paz. No começo, ele vai ser bem recebido. Né? No começo, ele vai ser bem recebido. Não, pastor Tiago, não são as sunas, não. É outro nome. Eu achava que eram as sunas. Eu falando com esse cara, ele deu um outro nome. Se eu lembrar, depois eu mando no grupo. Mas não são as sunas, não. Ele diz, eles são poucos que acreditam nisso. Mas existem esses livros. Né? Aí, voltando para a Bíblia, o anticristo vai fazer o seu acordo. Gente, para entender isso, a gente tem que ler os últimos capítulos de Daniel. Se eu for ler os últimos capítulos de Daniel aqui, vai demorar mais 1 hora. Então, eu não vou ler. Né? Eu não vou ler. É lá que fala sobre o pequeno chifre, que vai assumir o governo, que ele fala, né? E ele vai conquistar as pessoas com a sua fala e tal. A gente tem que entrar no assunto do falso profeta, que é a parte espiritual, né? Porque o anticristo é a parte política da coisa. O falso profeta é a parte espiritual. Das referências, e depois pra gente, os últimos capítulos de Daniel. Daniel a partir do capítulo 10 em diante. E se quiser ler a questão dos reinos, é no capítulo 2 de Daniel. E se você quiser ler isso que eu estou falando, é capítulo 10 em diante. Viu? Isso pode ser encontrado no livro O Anticristo, o Messias Esperado pelo Islã. Eu queria saber o nome do livro dos caras do Islã. Não um livro de alguém falando deles, né? Isso deve ser interessante de ler. Mas eu queria saber, lembrar o nome do danado do... Pronto, se você achar, você me diz aí. O danado do livro deles. Tem um nomezinho, não são as sunas. Mas vamos lá. O que diz lá em Daniel, esse cara vai fazer um acordo de paz por 42 meses. Por 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, ele rompe o acordo. Israel vai penar na mão do cara. Vai penar. Né? Deixa eu voltar para cá. Na minha opinião, Satanás usará para convencer as nações a se unirem em Meguido. Que argumentação! Ah, sim. Pastor está perguntando aqui. Porque é o seguinte, acho que no capítulo anterior, né, que a gente viu, que saem 3 espíritos em forma de rã.
né, da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca do anticristo, para congregar as nações para a batalha, não é isso? O cara que vai reinar é necessariamente da região. Qualquer pessoa pode ir reinar em Jerusalém. Rapaz, ele vai governar lá. Se a origem dele é de lá, não sei. Não sei necessariamente onde ele vai nascer no mundo, né? Mas voltando para o que o pastor está falando, qual é o argumento que vai ser usado para convencer? Vamos lá. Esses caras estão governando essa região, né? Quando Jesus voltar, ele vai dar, tipo, não vai ser todo olho verá. Não vai ser um evento escondido. Não é a volta invisível de Jesus Cristo que nós já ouvi gente falar. Todo mundo vai ver. E, gente, o local de pouso, vamos dizer assim, é Jerusalém. Eles estão se reunindo para lutar contra o Cordeiro. É ameaça a eles. Vão, sei lá, tá lá a China. Aí os Estados Unidos vai e mandam uma tropa para o mar do sul da China, sei lá. O que é que você acha que os chineses vão fazer? Vão lá combater, não é isso? Porque é uma ameaça, é um inimigo. É o que esses caras vão fazer, né? Eles vão perceber que tem uma ameaça e vão dizer, não, aqui não. Aqui não. Essa é a motivação. É uma invasão. É o que eu entendo. Qual a argumentação para eles atacarem? A argumentação é essa. É uma invasão. É uma invasão. Vamos lutar contra esse cara aí. A gente está sendo invadido. Né? Se vai ser uma invasão extraterrestre, vai ser uma invasão extraterrestre. Porque ele está vindo de fora da Terra, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Está vindo uma ameaça de fora. Ameaça estrangeira aí, do espaço. Diga-se de passagem, está vindo do céu. Vamos atacar. Mas assim, diz que eles odiarão a prostituta. Eles não precisam de muitos argumentos. Porque essas nações já odeiam Israel. Eles já odeiam Jerusalém. Entendeu? Então não vão precisar de muito argumento, não. Vai ser só um empurrãozinho. Né? Então, agora que eu já li o chat aqui, gente, pastor Tiago, manda bala aí, faz seus comentários e quem quiser aí, levanta a mãozinha para comentar também, tirar dúvida, a hora é essa. Primeiramente, meu irmão, muito boa aula, cara. Eu, com certeza, pelo material, dá para ver que você levou muito tempo pesquisando. Não só pelo material, né? Pelo conteúdo, né? Pronto, o pastor Rossi colocou aqui, que era o que eu ia dizer, literatura Hadith ou Hadith, né? Não sei se é esse o termo. Isso, é isso aí. Que é um termozinho que eles usam para esse tipo de ensino, né? Que os muçulmanos usam, os sunitas usam. Eu falei de sunas, não é como você bem falou, não são as sunas, mas são os sunitas que tem um ramo dos sunitas que tem essa visão, né? Então, pastor, muito boa aula, viu? Só concluindo, quer dizer que você levou muito tempo pesquisando e preparando o material, né? É muito legal a gente estudar o Apocalipse, não só para conhecer, né, a doutrina dos últimos dias, mas porque quando a gente estuda o Apocalipse, a gente necessariamente, para entender, precisa conhecer a Escritura inteira, né? Então é muito legal porque aí a gente está passeando por toda a Bíblia. Então a gente volta no Daniel, nos profetas, volta no Pentateuco, né? É muito legal. E a gente também conhece um pouco da cultura, da história, né? Pastor, eu vou te perguntar uma coisa, mas só fazer um comentáriozinho. É só um comentário de algo factual, viu? Não é opinião, nada não. É só um detalhe. Como você falou, alguns muçulmanos acreditam nisso. É muito bem colocada essa explicação, irmão, porque os muçulmanos, eles não são um grupo homogêneo, né? Eles são um grupo extremamente fragmentado. Assim como se a gente pegar, para quem está de fora, né? Cristãos são católicos romanos, católicos ortodoxos, protestantes. Aí dentro dos protestantes tem pentecostais, não pentecostais, tradicionais, né? Tem adventistas. Então, assim como existe essa, entre aspas, fragmentação, né, na cristandade, por assim dizer, no islamismo também tem essa grande fragmentação. E a gente, no Ocidente, como a gente não conhece tanto a cultura islâmica, para nós ocidentais, a grande divisão que existe é entre sunitas e xiitas. Só que há muitas divisões dentro desses grupos, né? E esses países árabes ou muçulmanos, né? Não árabes, mas muçulmanos, esses países eles têm população diversa e eles vivem em conflito entre eles, exatamente porque há diferenças na maneira de ver o islamismo e diferenças na maneira de ver a política.
Então, por exemplo, o Irã é um país xiita, né? De população xiita. O Iraque, na época do Saddam Hussein, era um país governado por um sunita, né? Mas era de população xiita. Não sei se vocês lembram, quando os Estados Unidos estavam ocupando o Iraque, naquele período mais crítico, que tinha atentado todos os dias, a gente via que muitos atentados eram xiitas destruindo mesquitas sunitas, sunitas destruindo mesquitas xiitas. Então a população é em guerra consigo mesma, porque tinha xiita e tinha sunita brigando entre si, né? Então, entre sunitas e xiitas existem algumas divisões, algumas diferenças teológicas e diferenças políticas, a maneira de ver a política, a maneira de ver o Estado, a concepção que eles têm de governo, como é que tem que ser o governo. E aí só um detalhezinho, só para entrar nessa questão que o pastor falou, né? Eu me lembro que essa citação que ele fez de que as árvores iriam dizer, tem aqui um judeu, vamos, né, venha matá-lo, né? Essa citação, um dos líderes religiosos do Estado Islâmico fez na década passada. Tem uma palestra, né, gravada, onde ele faz esse discurso contra os judeus. E por que isso é interessante? Porque o Estado Islâmico era ainda é, mas já está, né, já tá quase destruído, né? Mas o Estado Islâmico era um grupo sunita que tinha uma visão baseada nessa concepção que o pastor Hugo explicou, e é uma visão que ela é minoritária. Qual é a visão? A visão do califado, né? A lógica do califado. Existem duas grandes instituições políticas dentro do universo islâmico, o Emirado e o califado. Então, não é todo mundo, não é todo muçulmano que tem a ideia do califado. O califado é um governo único, centralizado, expansionista, né? Governado pela Sharia. Então, o Estado Islâmico, que eles chamavam de Daesh, né? Ou o ISIS, que era o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ele dominava uma parte da Síria e uma parte do Iraque, ele tinha essa concepção do califado, né? Por isso que eles se expandiam territorialmente e por isso que eles bateram de frente com outros governos muçulmanos. Por exemplo, eu não sei se vocês estão sabendo que no Afeganistão, agora em 2020, houve um acordo político entre a Casa Branca e o Talibã. Sabem disso, né? Esse acordo político prevê a saída dos exércitos americanos do Afeganistão até o ano que vem, né? E prevê que o Talibã não vai mais atacar os Estados Unidos e seus aliados e prevê que quando os Estados Unidos se retirarem um acordo de paz. Por que isso? Porque o Estado Islâmico, como ele tem essa visão do califado, ele passou a agir no Afeganistão e o Talibã, que é o grupo político islâmico que domina o Afeganistão, que também é sunita, não aceita a visão do Estado Islâmico, porque o Talibã tem a visão do Emirado. Ou seja, a gente governa no nosso espaço. Então, há emirados que são independentes, que são os principados islâmicos. E o Estado Islâmico, com a visão do califado, ele bate de frente com a visão do Emirado, sabe? Então, são grupos rivais. Esse contexto de confronto entre Estado Islâmico e Talibã, que são aos olhos do Ocidente, islâmicos, extremistas e terroristas, faz com que hoje haja um acordo de paz entre Estados Unidos e Talibã, né? Então, outro exemplo, a Síria. A Síria é um país de maioria sunita, dirigido por um governo xiita, mas esse governo xiita não é um governo xiita como o governo do Irã. É um governo chamado de alauíta, é uma outra corrente política religiosa dentro do islamismo, dentro do ramo xiita, né? Então, dentro do islamismo, existem muitos grupos, né? Há uma fragmentação muito grande e esses grupos são rivais e eles não têm necessariamente a mesma visão, muito pelo contrário. Então, essa noção do Ocidente de que os muçulmanos querem criar um governo central dominado por um líder muçulmano, essa visão existe por parte de alguns grupos, mas muitos muçulmanos também repudiam essa ideia, né? Então, isso é factual, isso não é opinião minha, não. Só é o que acontece no meio do mundo islâmico, né? Então, o fato do pastor Hugo trazer essa informação, que é muito importante, e ele deixa claro que isso é uma visão de um grupo dos muçulmanos, é importante, né? E eu achei interessante pegar esse gancho só para trazer essa informação. Mas o que eu queria perguntar para o pastor Hugo, é uma pergunta, realmente eu não sei, viu? É se ele acredita que o anticristo vai ser muçulmano. É uma pergunta, viu, pastor? Então, é isso que eu tinha para dizer, só aproveitei esse gancho, essas informações extra-bíblicas. Então, irmãos, fica à vontade os demais, viu? E o pastor Hugo, para responder e explicar. Deixa eu só falar perguntar outra coisa antes. O califado também, ele tem um aspecto espiritual, né? Isso que o Emirado não tem, né? O califa, né, é o descendente do Muhammad, né? Isso. É o seguinte, pronto. Quando o islamismo surge
no século VII, né? Maomé, ele foge de Meca, vai para Medina, e em Medina, que era a cidade chamada de Yatreb, ele organiza um movimento político-religioso, e ele se fortalecendo, vai até Meca, expulsa, né, as lideranças de Meca, destrói o politeísmo de Meca e passa a introduzir o seu culto, né? E a partir daí o movimento islâmico, ele se expande como um movimento que é religioso e é político. E eles formam o califado. O que é o califado? É o reino, né, de fato, um reino expansionista islâmico, e o califa é o Maomé. Só que ele morre rápido, ele morre em 632. Então, aí surge a primeira grande divisão dentro do islamismo. Os xiitas, eles acreditam que o califa, ele necessariamente tem que ser um descendente de Maomé, porque é a linhagem espiritual de Maomé. E esse termo xiita, ele vem de um genro de Maomé, que assumiu o governo no lugar dele, que era o cara chamado Ali. Então, o termo Shiat Ali gera o termo xiita, né? E os sunitas, eles não acreditam que a linhagem é hereditária. Então, essa é a primeira grande diferença. Então, essa imagem do califado... Só que, o que acontece? O Estado Islâmico defende o califado, mas ele não defende a linhagem de Maomé. Entende? Então, você vê como são muitas diferenças, né? E, por exemplo, a gente tem xiitas como Bashar al-Assad, que é alauíta, que apesar de ser xiita, tem um governo que é secular, entre aspas, e não defende a questão do... Aí o pastor está perguntando, todos creem no Mahdi? Aí é o que eu acho que não. Exatamente não. Isso. Essa explicação é exatamente para mostrar que não, que essa concepção do Mahdi é muito uma visão que o Ocidente tem a respeito do Islã, porque tem grupos dentro do Islã que acreditam no Mahdi. Entende? Por isso que foi interessante o pastor Hugo dizer, eu queria ver o que é que os textos islâmicos dizem do que, né, ver um livro de um ocidental falando do islamismo, né? Então, eu acredito, assim, nos meus estudos sobre o Islã, eu não vejo essa figura do Mahdi como alguém esperado. Eu vejo muito nas igrejas se falar que os muçulmanos esperam o Mahdi. E essa concepção dos sunitas, né, aí sim dão base para o Mahdi, entendeu? Então, assim, até onde eu sei, né, respondendo essa pergunta, eu não acho que o islamismo em si espera a figura do Mahdi como os cristãos esperam o retorno de Jesus. Né? Pronto, pastor, pode falar, meu irmão. Bom, vou responder a tua pergunta, mas antes deixa eu responder, falar com uma coisa que o Wesley colocou aqui, sobre essa questão, que Jerusalém é considerada sagrada por 3 religiões. Será que essa divisão da cidade em 3 não seria uma referência a isso? Eu acho que não, porque lá fala de um terremoto e fala de rachadura de fato, que as pessoas vão fugir por ela. Entendeu? E, tipo, depois que Jesus estiver aqui, eu acho estranho Jerusalém ser dividida em 3 religiões, né? E até porque fala em outro lugar que a cidade ela vai ser dividida em 3, mas 2 partes dela são destruídas e só resta uma, né? Assim, eu acharia interessante se fosse isso, mas eu não tenho certeza não, acho, né? Agora, vamos lá. O anticristo é muçulmano? Na minha opinião, não, ele é satanista, entendeu? Ele não é muçulmano, ele é satanista. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, inclusive Alá, entendeu? E fala, mesmo que ele seja um árabe ou um cara de origem muçulmana, em Daniel deixa bem claro, ele vai rejeitar o Deus dos seus antepassados, entendeu? Então ele não é muçulmano. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, vai se levantar contra o Deus dos seus antepassados e vai seguir o Deus das fortalezas, ou Deus das forças. Vê só. Deus das forças, isso é uma curiosidade. Deus das forças é um epíteto de Shiva, o destruidor. Né? Da mitologia hindu, né? Pode não ser, mas é só uma curiosidade. Mas lá diz que ele vai rejeitar o Deus dos seus antepassados. Ah, ele é um assírio, como diz em Miqueias. Ele pode ser um assírio, né? Mas ele não vai, ele vai rejeitar. Inclusive, é o que eu estou falando, mesmo se ele for de origem muçulmana, ele vai rejeitar a origem muçulmana dele. O falso profeta, como é que as pessoas vão crer nele? Porque vai ter um falso profeta que vai fazer até fogo cair do céu, meu amigo. Antes do anticristo, tipo assim, da ascensão dele, vai ter um cara que vai chegar na frente e vai fazer sinal e prodígio e maravilha diante de todo mundo. E a galera vai aceitar ele. Por quê? O cara vai descer fogo do céu.
O falso profeta diz que todos adorem a besta. E depois ele ainda diz que todos adorem a imagem da besta que vai ganhar vida. Isso é outro assunto para outra aula. Mas ele é satanista. O lance dele é com o dragão. Entendeu? É com o Deus das forças. Né? É com o Deus das forças. Ele personifica o culto nele, né? Como o faraó do Egito, como alguns dos imperadores romanos, entendeu? Como praticamente todos esses reinos aí que passaram, tinha algum cara que se achava Deus, né? Então ele vai personificar nele, mas o lance dele é com o dragão, entendeu? Esse relacionamento dele é com o dragão. Então seria um culto ao homem, é centrado na pessoa dele, mas é uma coisa direcionada para o dragão. É um satanismo, cara. Eu entendo como um satanismo, entendeu? A origem dele não importa. Importa para a questão de profecia, né? A gente entende que ele tem uma origem, vem de algum lugar, isso é importante, mas assim, ele rejeita os deuses, o Deus do... Outra coisa, isso é interessante, porque ele não fala os deuses do seu antepassado, ele fala o Deus dos seus antepassados. Ou seja, os seus antepassados têm um Deus só. Isso dá... Quem é que tem um Deus só? Ou o cara é judeu, ou o cara é muçulmano, ou o cara é cristão. Né? Para ter as grandes religiões monoteístas são essas. Né? E lá diz, ele rejeita o Deus de seus antepassados e se volta para o Deus das forças. É um tipo de misticismo, sim. Né? Isso é muito legal, o que o pastor Rhodes falou. No mundo secularizado, é uma forma de misticismo. Vê só o que vai acontecer. O mundo vai estar um bagaço. Porque vai cair asteroide, vai ter doença, vai ter praga, vai ter vulcanismo. Meu amigo, não tem ateu não quando o avião começa a fazer barulho. Entendeu? Quando o avião começa a fazer barulho, não tem ateu. Então não vai ter gente secular, meu amigo. Quando o mundo começar a chacoalhar, não vai ter ateu, cara. Estou dizendo a você, não vai ter ateu. Vai voltar o misticismo com força, com força. E Babilônia, como diz os satanistas, né? Vai ser o centro da adoração. Jerusalém vai ser o centro do culto a ele. Por isso ele é Babilônia. Babalon, como diz na linguagem satanista. Eles usam esse termo, Babalon, que é a mulher sentada da besta. Eles conhecem isso. Né? Então, é isso aí. Pastor Walter. Vou me calar, vou botar o mute. Pastor Walter quer falar alguma coisa. Pastor Walter, vou passar para o senhor, mas só para não ficar informação incompleta, já que eu falei sobre a questão do islamismo, né, tem uma informação que eu não dei sobre os sunitas. Então, essa diferença entre os sunitas, essa ideia expansionista, esse grupo violento que surge, o Estado Islâmico, né, que tem suas raízes na Irmandade Muçulmana, que é dos anos 50, essa corrente se chama wahabismo. É como o Ocidente conhece o wahabismo, mas o termo que os muçulmanos usam é salafismo. Então, é todo muçulmano que é expansionista, que prega uma guerra contra o Ocidente, ou que prega uma expansão territorial por base da violência para a implantação da Sharia. Não, é um movimento chamado wahabismo. É por isso que a gente pega o que o Islã existe desde o século VII, né? É por isso que a gente pega toda a história do século VII até aqui e a gente nunca viu tanta violência, né, como a gente vê no século XX. Por quê? Né? Se o Islã fosse necessariamente isso que as pessoas entendem a partir do Estado Islâmico, então a gente estaria numa contínua guerra desde o século VII. Né? Então, esse é um grupo específico, né, os salafistas ou wahabistas, que fundamentam esse tipo de operação. Beleza? Fundamenta a Al-Qaeda, né, que fundamenta o Estado Islâmico, por exemplo. Né? Ok, pessoal? Então, não é tanto a aula, mas são informações para não ficar no ar, né? Pastor Tiago, se eu fosse um homem de grandes recursos financeiros, eu contrataria para ser o professor dos meus netos. Porque você, rapaz, você arrasa, viu? Não vou precisar contratar o pastor Hugo, porque ele já é da família, né? Assim, do sangue, né? Não vou precisar pagar ele por isso. Mas você, rapaz, que não é do sangue, precisa ser pago pelo seu trabalho. E se eu fosse um homem de grandes recursos, eu não queria professor melhor, cara. Você arrasou, meu irmão. Glória a Deus. Mas deixa eu só dizer uma coisa assim que talvez penda assim, para a questão de que ele pode ter origem muçulmana.
Porque alguns já disseram, mas esse cara é bicho, é homossexual, porque ele vai desprezar o amor das mulheres. Mas o muçulmano não é homossexual e ele não dá nenhum crédito ao amor das mulheres. A mulher é tida como um cidadão de segunda ou terceira categoria, né? Então, eu acredito que pode ser que esse sujeito tenha algum tipo de origem ligada ao Islã. Pode ser, né? Ninguém, acho que até isso acontecer, ninguém pode ser dogmático, né? Então, a Bíblia diz lá em Daniel que esse sujeito ele realmente não terá o amor das mulheres como alguma coisa importante. Muito bem, uma outra coisa que parece ser teoria da conspiração, talvez para alguns pareça ser teoria da conspiração, para mim não parece, né? Porque eu sou uma pessoa atenta assim, a certas coisas. E tem uma profecia em Jeremias 10:1 que talvez fundamente o que eu estou dizendo aqui, né? Desde que eu converti ao Senhor, eu converti em 74 e em seguida eu comecei a me interessar por Israel, né? Pela a nação dos judeus. E de repente eu comecei a fazer uma associação, não sei se realmente vale a pena pensar desse modo, mas eu comecei a fazer uma associação entre as crescentes notícias sobre a aparição de objetos voadores não identificados. E eu comecei a entender que isso aconteceu exatamente depois que Israel se tornou nação livre, né? Que começou a haver esse grande número de notícias sobre aparições de objetos voadores não identificados. E a televisão e Hollywood, enfim, essas coisas não me deixam assim pensar de outro modo, porque desde as últimas décadas do século passado, muito já se falava sobre invasão extraterrestre e que há seres mais evoluídos que querem contato e tal e tal. E eu já assisti uma dezena ou mais de filmes com a temática da invasão extraterrestre. Então, como o pastor Hugo falou, né, de fato, a vinda de Jesus é uma invasão. É uma invasão. Eu parei invasão extraterrestre pode ser uma argumentação para reunir tanto poder bélico num lugar só, né? As nações irão ao combate da batalha do grande dia do Senhor. Então, pode ser que realmente essa massificação da sensação de que pode haver uma invasão alienígena pode ser uma argumentação muito forte para convencer os governos a colocarem seus exércitos naquela região, porque só do Oriente são 200 milhões. Né? Por exemplo, se o anticristo dissesse para o presidente da China que eles vão se reunir lá para impedir a volta de Jesus, acho que o presidente da China, ou qualquer presidente de uma nação que não fosse religiosa, ia rir da cara dele. Mas se ele disser, olha, tem uma confederação de nações poderosas vindo pegar a gente tem que se armar, eu acho que isso pode sim acontecer. Então, a profecia de Jeremias fala exatamente desses sinais nos céus que atemorizam as nações. E você sabe que o medo impulsiona a fazer muita coisa, inclusive se reunir na justiça de Jerusalém para combater uma invasão vinda do céu. Então, para mim, isso não é teoria da conspiração. Viu? Então, por isso que eu achei interessante colocar essa opinião. Olha aqui, o pastor Rossi está dizendo que, recentemente, os Estados Unidos admitiram a possibilidade de invasões extraterrestres. Então, sim, pastor Hugo, pode falar. Pastor Hugo, pode falar. Eu já encerrei meu comentário. Eles admitiram OVNIs. Não disseram que eram extraterrestres. Eles admitiram que existem objetos voadores que está fora do raio de entendimento deles, mas não necessariamente são extraterrestres. Agora, pessoal... Olha só. Só antes que você continue, deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui. Ronald Reagan, numa reunião
que a humanidade precisa se unir, mas que a única coisa que poderia unir a humanidade seria uma invasão do espaço sideral. Ronald Reagan. Uhum. O sinal do Filho do Homem vai ser visto por todas as nações. É como eu falei, a volta de Jesus não vai ser assim. Ó. É um evento de tomada da terra. Entendeu? De fato, é uma invasão, com certeza. É uma invasão para tomar posse do território que é dele por direito. Mas é uma invasão. Então, assim, essa questão se eles vão dizer, não, são os extraterrestres, eu acho muito americano, né? Mas, assim, que eles vão saber, tem uma coisa vindo de lá, e são os nossos inimigos, estão vindo para cá nos atacar, isso com certeza, né? Então, assim, com certeza eles vão, tá vindo do espaço, o que é do céu, tá vindo do espaço. Só uma coisa, professor. A teologia católica fez do céu um lugar irreal, assim, etéreo. Mas nós sabemos que o reino de Deus é um reino material, só que de uma natureza diferente da matéria que nós conhecemos. E eu tenho convicção de que o céu tem tecnologia. Sim. Tem tecnologia. Não é nada fantástico. Tudo funciona como funciona aqui. As coisas aqui não funcionam lá, na verdade, né? De uma maneira mais primitiva, mas funciona. Mas, assim, o que eu estava falando eu não sei, não necessariamente eles vão imaginar os discos voadores estão vindo, né? Lá vem o disco voador! Não sei se vai ser assim. Mas que eles vão admitir que é uma invasão, com certeza. Eles vão entender que é uma invasão. Né? Se vai ter essa pegada assim, ufológica, né? Com a galerinha com um cartaz dizendo seja bem-vindo, alienígenas. Tipo naquele filme do Independence Day, eu não sei. Mas eles vão saber. É uma invasão. Com certeza. Pronto, sai fora de novo. Vai dar, Wesley. Só queria comentar uma coisa, que assim, pelo que a gente viu em outros capítulos, a palavra fala que há um não arrependimento das pessoas. As pessoas não entendem que é Deus, mas elas não querem se arrepender, né? Então, talvez eles realmente entendam que Cristo está voltando, mas mesmo assim queiram, tipo, vamos lutar contra isso de alguma forma. Era só isso mesmo. Eu ia comentar um negócio, mas eu achei tão engraçado esse negócio do pastor Roda, do discurso para comedor de feijão, aqui no chat. Eita. Ô, Wesley, fala o que tu falou de novo para eu me lembrar que eu ia falar, cara, por favor. Então, eu só comentei assim que nos outros capítulos a gente já vinha lendo, né? Quando o Senhor começa a mandar as pragas e tudo, as pessoas dá a entender que as pessoas sabem que é que é Deus, né? Lembrei. Mas mesmo assim não querem se arrepender. Exatamente. As pessoas sabem que é Deus. Eu ia comentar assim, eles sabem que é Deus. Eles vão blasfemar contra o Deus dos céus. Eles sabem. Mas, vê só, eu não queria me estender muito, né? Porque já é a hora do almoço e tal. Mas, gente, primeira coisa, eles sabem que é Deus. Outra coisa é essa ênfase do não arrependimento. Mesmo assim, eles não se arrependeram. Tem várias vezes em Apocalipse falando sobre isso. O único povo que você vê assim que se arrepende são os judeus. Lá no finalzinho, quando eles estão prestes a ser destruídos, e eles veem o Filho do Homem. Aí diz que todos eles se arrependem. Está em Zacarias, capítulo 14. Tirando essa galera aí, os homens não se arrependem. Mesmo sendo flagelados. Pelo contrário, eles blasfemam contra o Deus dos céus, né? E tem uma coisa que toda vez que eu vou falar, eu acabo falando outra coisa e me distrai. Não falo. Até porque não deve ser tão importante assim. Mas o único que se arrepende, de fato, o que eles falam, é o povo que está sitiado em Jerusalém. E só no finalzinho, quando o bicho está pegando, é que eles dão o braço a torcer. Mas até então, me lembrei que eu ia falar. Gente, que é isso? Me lembrei e esqueci de novo. Deixa quieto, se eu lembrar. Eu me lembrei, quando eu falei que eu me lembrei, eu esqueci.
Quando você lembrar, publica aí no grupo da igreja para a gente saber o que é. Não existe isso, velho. Não existe, cara. Tudo bem, deixa pra lá. Deixa pra lá, é isso mesmo. Tô aqui. Não adianta aí, se eu lembrar, eu publico lá no grupo. Vou fazer um comentário sobre a Turquia. Vai lá. Então, pessoal, muito legal que o pastor Rossi postou que a ideia de que o partido do Erdogan tem um projeto de retomar, né, o Império Turco-Otomano. Então, o que acontece? O Império Turco-Otomano foi também um império importante, que existiu acho, por volta de 500 anos, e ele também teve uma importância com relação ao Oriente Médio, porque ele dominou aquela região toda onde está a Terra Santa, né? De fato. Então, o Império Turco-Otomano ele se fragmentou depois da Primeira Guerra Mundial, né? Eles perderam a guerra, eles estavam do lado da Alemanha e da Áustria, né? Dos impérios centrais, perderam a guerra, o império se fragmentou e nos acordos pós-guerra, a Turquia ela foi detonada, assim como a Alemanha, né? Os países que perderam a Primeira Guerra Mundial, nos acordos pós-guerra, eles tiveram muitos prejuízos. Aí o que aconteceu? Nos anos 20, um cara chamado Kemal Atatürk, que era um antigo general do exército turco, ele deu um golpe, assumiu o governo da Turquia, ele conseguiu fortalecer o país, conseguiu meio que violar nesses acordos de paz e fazer do país um país forte de novo. Então, por que eu estou citando o Kemal, né, que é um autocrata? E o exemplo desse cara de ação é o Atatürk, não é o Império Turco-Otomano, sabe? Mas isso que o pastor Rossi falou tem sentido pelo seguinte: como o Erdogan, desde que ele assumiu o poder, ele vem criando meios de se fortalecer, de se estender no poder, de centralizar, né, as instituições políticas na figura dele, por isso que ele é um líder autocrata. Uma das justificativas dele era que ele iria retomar a glória do antigo Império Turco-Otomano, né? Porque ele utilizou alguns ideólogos turcos que tinham essa ideia e, apelando para esse passado glorioso da Turquia, ele buscou se fortalecer, né? Não é um projeto de nação, de fato, sabe? Era uma ideologia que ele utilizou num momento específico para se fortalecer como líder, né? Tanto é que esses caras que idealizaram isso, essa ideologia que deu base para um período de fortalecimento dele, esses caras estão presos, né? Porque ele se indispôs com esses caras e botou os caras na cadeia. Então, a Turquia é o país que mais prende jornalista, né? A Turquia é um país que tem muita gente exilada por conta dessa característica autocrática do Erdogan, né? Então, de fato, houve essa ideia, né? Tem ideólogos dentro da Turquia, ideólogos políticos que já tiveram certa influência, que tinham essa ideia do retorno da Turquia para a glória do Império Otomano, não é? Não é necessariamente um projeto político do Estado, né? Mas são ideias interessantes, viu? Então, porque por coincidência, pessoal, eu li esses dias um texto enorme, um artigo da Foreign Affairs sobre o Erdogan, né? Aí dá para entender um pouco, segundo esse artigo, né, a mente dele, a maneira como ele age, né? Então, mas tem essa ideia, né? Então, e para a gente do Ocidente é sempre interessante a gente ter essa ideia de que existe um império que está a ponto de retomar, de voltar ativa, né? Um império muçulmano, perigoso, né? Enfim. Rapaz, o Erdogan é aquele cara que eu tenho um acordo com os americanos para fazer os jatos. Aí ele vai e dá uma inclinada para a Rússia aos americanos. Agora não tem mais não. Aí ele vai para um lado. Aí o Putin agora deu um pé na bunda dele, né? Ele tá todo chateado, coitado. Isso é um líder político, autocrático. Então, hoje o que é conveniente para ele? Está aliado com os americanos, amanhã com os russos. Qual a ideia que é interessante para ele? É chamar o povo para apoiá-lo, porque ele vai trazer de volta a glória do Império Turco-Otomano, entende? Então, são os discursos, né? Todo líder autocrático ele vai trazer o passado glorioso de volta. Por exemplo, Hitler dizia que ia trazer de volta a glória dos povos germânicos, né? Por exemplo, Mussolini dizia que ia trazer a glória do Império Romano, sabe? Então, essa é a lógica, né? Então, como eu falei, alguns ideólogos trouxeram essa ideia, né? Que ele comprou durante um tempo, comprou para inglês ver, né? Ou comprou para o público e não necessariamente isso vai acontecer, né? É aquela coisa, é o discurso, não é o projeto, né? O discurso é algo que o líder político vende para a massa, para que a massa o apoie. Para quê? Para que ele se mantenha no poder. Ele é um líder autocrático, ele não é um cara, como é que eu posso dizer?
ele não é liderado pela religião, ele não é guiado pela religião. Inclusive, na juventude, a biografia dele é interessante. Na juventude, ele queria ser jogador de futebol. E ele saiu de um time. Ele saiu do time que ele jogava porque os caras não aceitavam a barba. E ele, como muçulmano, na juventude, acreditava que era preciso ter barba. Sabe? Aí, quando ele vira um líder político, o que é que a política ensina, né? O pragmatismo da vida. O que é que a realidade se impõe. O que é que ele diz? A gente precisa de homens que façam o trabalho. Tendo barba ou não, isso não faz diferença nenhuma. Tá ligado? Então, o cara abriu mão de um sonho porque tinha que manter a barba como um bom islâmico. Mas, hoje em dia, ele diz, não importa se você é muçulmano, não importa que você faça o seu trabalho. Né? Então a realidade se impõe, beleza? Hoje a gente poderia ter um jogador de bola barbado aí, aposentado, né? E a gente tem o Erdogan aí, que coisa linda, né? Gente, me lembrei o que eu ia falar. Seguinte, pessoal, aí tá aqui você do seu planeta, de repente começa a acontecer um monte de tragédia e morrer milhões de pessoas. Aí você pensa, é um vilão aí que tá destruindo. É mais ou menos essa lógica aí do mundo. Eu vi um episódio aí que os caras fizeram de uma animação. Eu disse, meu Deus, essa é a lógica do mundo. O cara falando de Jesus como um vilão. Colocam Jesus como um vilão, tipo um Thanos da vida. Aí eu disse, pro cara do mundo é exatamente isso, porque ele vai mandar, ele vai trazer juízo, vai mandar os ímpios pro inferno. Na cabeça ele é um vilão. Vamos lutar contra esse cara aí. Eu acho que esse vai ser o pensamento geral na época do anticristo, entendeu? Que Deus é um inimigo a ser combatido, né? E vai ser com uma lógica até de um livro de literatura nacional, né? Como é que é? A rebelião de Lúcifer contra a tirania dos arcanjos, né? Então, tipo, é uma subversão completa da coisa. Não é tipo assim, eles são os ímpios que vão ser destruídos porque os seus pecados estão destruindo o mundo. Não, nós somos pessoas aqui e tá vindo um tirano aí invadindo o nosso pedaço. Então Jesus, ele, do ponto de vista do mundo, ele é o mal, ele vai ser o mal. Ele vai ser o mal a ser combatido, né? Deus vai ser o inimigo a ser combatido, o tirano. E a gente já está vendo que a linha está sendo essa hoje em dia. O que é bom é mal e o que é mal é bom. Então, nessa época do anticristo, a gente não vai imaginar que vai ser diferente que isso. Pronto, encerrei, não falo mais nada hoje, porque senão a gente só sai na hora do almoço. Não dá, né, velho? Encerramos, né? Pastor Thiago. Então encerramos, pessoal. Vamos Beleza. orar para finalizar, né? Muito bom, que pena que acabou, viu, gente? Eu estava aqui pensando, sabe, no nível da nossa escola, rapaz, para a cabeça muito grande, viu, esse nível aqui que a gente está ouvindo. O que está sendo tratado aqui é para cabeções, gente de cabeça muito grande. Ainda bem que o Júlio nasceu com a cabeçona. Porque já pode acompanhar. Então vamos orar, né? O pai tem a cabeçona, a mãe tem a cabeçona. Pronto. Então, pessoal, Muita obrigado. massa encefálica, né? Dizem que é. Então, pessoal, muito obrigado, né, por todos que estão aqui, por todas as contribuições. Como o pastor Hugo falou, ajuda muito, né, quando vocês escrevem. No meu caso, às vezes eu me distraio, por isso que eu deixo para ler depois, né? Mas é interessante como ele consegue encontrar um ritmo que vai lendo e vai agregando, viu? Então, pessoal, a gente se vê no culto, né? Hoje eu vou estar lá no templo, graças a Deus. Viu? Então, a gente se vê mais tarde, né? Online ou presencialmente. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento da aula, Pai. Pelo empenho, Pai, do pastor Hugo em trazer esse ensino, Pai. Tem muita coisa bacana, Pai. Coisas que parecem para nós complexas, Pai, distantes de entender, mas que a gente vai conseguindo compreender, Pai, com o auxílio do Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui assistindo, Pai. Que o Senhor abençoe muito esse domingo, que seja um ótimo dia, Pai. Que o Senhor abençoe muito o culto, Pai. Que a presença do Senhor esteja no nosso meio, que o Senhor inspire a palavra, inspire todos os momentos, seja uma noite maravilhosa, que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso ministério, os nossos pastores, Pai, todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Valeu! Amém, pessoal. Então, valeu mesmo, viu? Tamo junto. Até mais tarde. Falou.